Patrícia Santos, CEO do Empregue Afro. Bom, a Patrícia, eu estou tentando essa entrevista com ela há um tempão. A gente está apanhando aqui, porque eu acho que, e ela vai contar um pouquinho para a gente, que o trabalho que ela fez ganhou uma relevância tão grande nesses últimos acontecimentos mundiais, né? Não só aqui no Brasil, mas que se refletem aqui no Brasil também, que o trabalho que ela vem fazendo já há muito tempo, e ela vai contar um pouquinho para a gente, acabou sendo super requisitado e precisa ser, e ela vai explicar por quê, pela importância que ele tem, uma vez que você queira, de fato, incluir mais profissionais pretos na indústria que for, mas principalmente a gente está falando dentro da nossa indústria, a indústria de comunicação. Patrícia, seja bem-vinda, finalmente. Hoje foi um dia especial. Que você estava na Fátima Bernardes de manhã. Tava, gente, por isso que eu tô maquiada, assim, pleníssima, cabelo no lugar, porque eu hoje de manhã fiz o primeiro programa, depois de fazer 46 programas no ao vivo, no Projac, no estúdio, o primeiro à distância, via online, assim, foi bem esquisito, né? Porque eu sou muito sinestésica, Joana, eu gosto das pessoas, do toque, da troca, da energia, sabe? De O brasileiro vem sofrendo. Eu sou muito assim. E sofri um pouco, foi meio esquisito, meio frio, mas o foco é na missão, é passar o recado para as pessoas. Então, acho que pelos feedbacks, pela quantidade de mensagens que eu recebi, eu acredito que consegui atingir o foco, sabe? Você vê que a mídia de massa ainda é uma coisa... É muito poderosa, né? Muito poderosa, impressionante. O programa tem, em média, 60 milhões de televisões ligadas, né? Não dá para a gente mensurar. E a gente acaba falando muito dentro das nossas bolhas, né? De quem fala é também quem ouve, né? Dentro daquele mesmo universo. E aí poder propagar essa voz é uma coisa que é super importante, né? Não, e é gratificante também, né? Fora que, assim, eu me identifico com a Fátima Bernardes. Ela é verdadeira, ela é apaixonada, ela é dedicada, ela é super organizada. O programa, minuto a minuto, é dirigido por ela. Cada detalhe, ela faz questão de gerir, de acompanhar, de conhecer as pessoas, conhecer as histórias das pessoas. Ela tem essa paixão por pessoas, sabe? Isso também é uma coisa que eu me identifico com ela e faz com que eu esteja lá há 3 anos, né? Legal. E me conta um pouquinho da importância e por que você criou o Empregue Afro. E eu estou falando isso porque, assim, o Clube de Criação, bom, você é você está desde o início, quando a gente lançou a chapa como conselheira, e o objetivo é exatamente a gente poder promover um clube mais aberto, mais plural, mais diverso e tal. Então, hoje que as agências têm interesse e estão querendo se movimentar para fazer essa mudança, eles precisam saber cada vez mais que não é tão simples assim, que para você incluir, você tem que incluir não só a pessoa, mas uma série de práticas também, né? Eu acho que a sua empresa é um pouco contratada justamente para dar essa orientação, né? Com certeza, nós somos uma consultoria de RH que tem o foco em diversidade étnico-racial. Então, o nosso posicionamento de mercado já diz muito sobre nós. Não fazemos consultoria em diversidade puramente, fazemos consultoria em gestão de pessoas, que eu costumo dizer, Joana, que são talentos ofuscados pelo racismo. Talentos que não têm oportunidade de acesso e depois que estão dentro das agências, das empresas, continuam passando por situações de racismo que continuam ofuscando não só o seu talento, mas a sua performance, a sua entrega e o seu crescimento. Então, as empresas que têm programas estruturados, elas sabem que não é só incluir, que o desafio da contratação começa justamente depois que a pessoa está dentro de casa,
é também acompanhar, fazer uma manutenção do programa com a criação de grupos de afinidades, com workshops de aprimoramento de competências pessoais, principalmente no mundo publicitário, os soft skills, né, que o mundo corporativo fala, eles não são tão observados como para os grandes clientes das agências. E olha que coisa engraçada, né? A Empregue Afro existe há 15 anos. Eu só estou full-time, 100% dedicada a Empregue Afro de 2013 para cá, do ano 2013 até recentemente. E a gente só começou a atender agências de publicidade em 2017. Até então, era um segmento que não discutia diversidade étnico-racial. Não tinha uma agência que tinha qualquer tipo de iniciativa. E começando a atender a agência por demanda do cliente, que era um cliente em comum, que já estava pedindo para produzir propagandas com negros como protagonistas e que eles não conseguiam acertar o tom da propaganda produzida porque também não tinham quantidade de negros suficientes nos bastidores, como Eu falo. roteiristas, pessoas de criação, principalmente, né? Então, não dá, Joana, desculpa, só concluindo, que a gente pense em fazer propaganda, colocar isso para fora, principalmente nos nossos clientes, sem que internamente a gente fale sobre isso, tenha a quantidade de pessoas que representam a população e que elas se sintam acompanhadas e motivadas a serem quem são, produzirem e performarem, sabe? Eu sempre falo que o poder do cliente para movimentar essa questão das empresas, dos parceiros em geral, produtoras, agências, enfim, todos, é fundamental. E eu tive uma conversa recentemente também com a FIFA, que vende a agência, e que hoje está do lado de lá, que é cliente, e ela estava justamente falando o quanto ela cobra os parceiros em relação a isso agora como cliente. Então, esse é um papel muito importante, né? A FIFA que você está falando é a Fernanda Guimarães? Não, estou falando da Fernanda... Ai, meu Deus do céu. Fefa Romano, que só chama ela de Fefa. Tá. Ela está no Alpargatas. Não, você está falando... Sim. A Fernanda Guimarães é porque agora está no Facebook, né? Isso. Mas também ela passou por mudou esse mesmo movimento, né? Total. E é essa consciência que veio de treinamentos, de palestras que ela assistiu, de eventos que ela correu atrás para entender e fazer essa cobrança. O cliente tem esse poder econômico sobre as agências. Eu tenho visto nos últimos 2 anos que as licitações têm requerido das agências números sobre diversidade e plano de ação, o que é muito bacana. Tem clientes que estão colocando diversidade como critério de desempate entre agências. E olha que pressão positiva essa, né? É uma chatice, não sei o quê, mas é uma pressão. Agora, o mercado muda, né? Quando começou a iniciativa lá atrás também em relação a mulheres em geral, também veio de fora. E dessa vez eu acho que também veio de fora, né? Acho que, como a gente tem muitas, falando em publicidade especificamente, a maioria das agências grande parte das grandes agências são globais. Então essa pressão vir de fora está fazendo diferença, né? A gente Principalmente dos Estados Unidos, né, Joana? Exatamente. Principalmente dos Estados Unidos, porque lá, primeiro, a abolição da escravatura foi 60 anos antes que a gente. Então, eles já discutem a questão racial antes, eles já criaram programas de ação afirmativa, cotas nas universidades existem há 60 anos antes que a gente, universidades específicas para a população negra, cotas nas propagandas, cotas nos filmes, cotas nas contratações das empresas, e para eles já é natural o processo. A gente ainda não naturalizou isso aqui no Brasil, e eu concordo que só vai naturalizar realmente quando as empresas apoiarem o movimento que acontece nos Estados Unidos. É top-down. Top-down. E tem uma pressão para isso, né? Tem empresas que diversidade é global, é o pensamento estratégico global, e cada regional, como eles chamam, tem que pensar
localmente como agir, mas se não seguir as diretrizes do global, vai ser cobrado sobre isso, né? Isso. E o que já mudou? Porque, assim, eu acompanho bastante, principalmente esse pós-pandemia aí, essa... como eu fui CCO muito tempo e a única mulher durante muito tempo, sempre que vão pedir mulheres, as pessoas recorrem muitas vezes a mim. E aí, agora, eu vejo eles recorrendo por mulheres pretas. Então, Sim. assim, e é curioso, porque ninguém se preocupou em formar e agora todo mundo quer que tenha, e num nível que tem um gap aí, como teve de mulheres também, durante muito tempo. Sim, sim. E Então, que tem de pessoas com deficiência, e que tem exatamente. de... Mas eles estão fazendo, eu estou vendo essa movimentação. Então, eu imagino que essa minha dificuldade para conseguir ter você aqui para a gente se falar, você Sim, está trabalhando loucamente. O que é está parte disso. acontecendo nesse mercado, desde que as políticas é, desde que aconteceu, desde que se aqueceu, eu diria assim, o movimento negro no Brasil. Acho que é uma somatória de vários fatores. Uma é essa pressão internacional, da estratégia de gestão de pessoas da matriz americana, que já entendeu que times diversos produzem resultados diversos que alcançam um cliente que é diverso. E, principalmente, o contexto do Brasil. 56% da população é negra, 55% da população economicamente ativa é negra. A maior parte das pessoas que movimentam o PIB do nosso país e que são consumidores são negros. Como é que as agências ignoram um número desse e não produzem propagandas que tenham negros? Assim, é surreal. A matriz já está de olho nisso. Então, existe essa cobrança. Esse momento, especificamente, que a gente está gravando aqui, final de julho de 2020, representa a grande onda de indignação contra o racismo e uma Por causa comoção do global que veio da morte do George Floyd. isso. E aqui no Brasil, somada às mortes do João Pedro, jovenzinho de 14 anos, que estava em casa, em São Gonçalo, foi assassinado pela polícia, do menino Miguel, de 5 anos, que morreu caindo de um prédio em Recife. Todo o contexto racial no Brasil também é emergido, porque a partir do momento que as empresas postam lá Black Lives Matter, ou traduzem Vidas Negras Importam, sem o cuidado de demonstrar para o público que tem ações afirmativas consistentes, as Claro. redes sociais estão cobrando Claro, é o walk the posicionamento. talk, não tem conversa. Se o Não cara. adianta você postar essa propaganda e achar que é bonito, as vidas negras importam mesmo. Quantos negros você tem no seu quadro executivo? O que as pessoas têm me marcado, Joana, em posts, Paty, corre aqui, você viu que essa empresa postou aqui, que as vidas negras importam? Tem empresa que no começo só traduziu, olha que falta de cuidado dizê-lo, não sei nem se tem agência por trás, mas deveria ter alguém para levantar a mão e falar assim, só traduzir e repostar no Brasil pode não dar certo, porque o racismo tem características diferentes no Brasil e Estados Unidos. Algumas são similares, mas os países têm especificidades. Vamos pensar em algo mais consistente para o Brasil? O que Só que eles não. traduziram? Traduziram os posts das matrizes, da estratégia de marketing do global, vidas negras importam, nós realmente nos sensibilizamos com os recentes acontecimentos, porque olha só, pós-morte do George Floyd, a população americana ficou 15 dias nas ruas. Não, ainda Mesmo em meio está. à Eu tô vendo. pandemia, É. deve estar, é que não estão mais noticiando tanto aqui, né? Mesmo em meio à pandemia de Ainda máscara, sendo os estava Estados vendo. Unidos o epicentro do mundo de casos de mortes, muito mais do que no Brasil, e o Brasil 3 vezes maior que os Estados Unidos, 2 vezes maior, não tenho certeza, mas é um país maior do que os Estados Unidos, né? As pessoas indignadas nas ruas, brancos e negros. Essa grande diferença fundamental, Joana. Lá, as pessoas se unem, brancos e negros. O
branco vai para a rua e luta contra o racismo da mesma forma que a pessoa negra, porque o racismo não é um problema nosso. Não é um problema da população negra. Não foi a gente que inventou o racismo. É um problema da sociedade, É um evidentemente. problema da sociedade que juntos Claro. a gente vai combater esse problema. E mesmo se a pessoa negra não quiser, as pessoas brancas que têm essa consciência, que entendem que, sim, elas têm o seu lugar de fala para combate a uma desigualdade que é histórica, que é injusta, ela também vai para a rua. Ela também demonstra sua indignação. E isso traz uma pressão muito grande. Aqui no Brasil a gente não consegue nem fazer isso. As pessoas têm muito medo da polícia, do que isso pode acarretar para a vida delas, e até as pessoas brancas têm medo de se posicionar e de acharem que podem ser mal vistas, não muito bem interpretadas, sendo que é um câncer da nossa sociedade. A sociedade vai evoluir quando investir na redução das desigualdades causadas pelo racismo. Se a gente não reconhece o problema, a gente não consegue tratar, a gente não consegue entender as soluções. Então, as pessoas no Brasil, elas estão indignadas com tudo isso, estão pressionando as marcas através das redes sociais e não tem mais como fugir. As E vem todo mundo falando. Eu gosto muito quando você fala que a meritocracia só é igual quando sai todo mundo do mesmo ponto, né? Porque assim. Joana, eu cresci. Eu fiz 40 anos esse ano. Você fez o quê? Desculpa, eu te perdi. Não existe meritocracia no Brasil, gente. Eu fiz 40 anos esse ano, 2020. Foi quando eu cheguei nos 40. Ai, meu Deus, 40 anos, Senhor. 20 anos de RH. Tenho 20 anos de RH, Joana. Metade da minha vida vivida em RH. E daqui para frente você ser mais RH do que a idade propriamente. Você viu lá atrás, você foi para uma área, você começou a história do seu negócio na universidade, né? Mas eu tive uma oportunidade. A minha primeira chefe japonesa olhou para mim e falou assim: eu vou te dar uma oportunidade, você quer aprender? Eu falei: quero, então vem comigo. E ela é minha amiga até hoje. A Yoko é uma pessoa super querida, me acompanha, me dá bronca, puxa a orelha até hoje. A gente precisa de pessoas que olhem para a gente e vejam através da cor da pele, né? Além da cor da pele e, de fato, dê oportunidades. Mas eu cresci na periferia, eu estudei em escola pública a vida inteira. Quando eu fui entrar na universidade, não consegui entrar na universidade pública, minha mãe teve que ajudar a pagar universidade particular no primeiro ano. No segundo ano, ela falou: não tem dinheiro. Se eu não tivesse conseguido estágio, eu não conseguia pagar a universidade. E passei por várias situações difíceis de não conseguir pagar a mensalidade, porque eu tinha que almoçar a hora que eu chegava na faculdade à noite, eu ficava o dia inteiro sem comer porque não tinha dinheiro, e renegociar as parcelas até conseguir um estágio melhor, um emprego melhor e conseguir pagar a faculdade. E essa história da maioria dos brasileiros negros do nosso país, que lutam contra todo esse sistema que faz com que a gente não parta do mesmo ponto. Como é que eu, uma jovem de 20 anos na época, né, ia competir para entrar numa multinacional sem ter estudado inglês? E pessoas com 20 anos que já estudam inglês, que terminam o ensino médio, o pai mandou para a Disney, ficou 3 meses nos Estados Unidos e volta com inglês fluente. Como é que a gente compete para as mesmas vagas, Joana? Não tem critérios iguais. Os critérios de contratação, na verdade, de divisão, são completamente equivocados, porque o repertório que você deveria trazer não deveria ser o mesmo. Porque, por exemplo, se você está falando... Você nem pode esperar o mesmo, né? Lógico, nem pode, nem é interessante ter o mesmo, na verdade, quando eu estou falando... Mas as pessoas não entenderam ainda isso. Criativa, porque a indústria criativa, ela depende de duas coisas. Você precisa comunicar, você precisa falar a língua, você precisa... Então, o repertório de vivência de pessoas que vêm, que, como você falou, a base da pirâmide, que é a grande maioria. Exatamente. Você se comunicar com essas pessoas e, além do mais, o repertório que você vem de criatividade, a criatividade no sentido do como fazer para atingir determinadas coisas ou para sem ter os meios mais fáceis. Ele é gigante. Então, esse potencial intelectual criativo,
que a gente tem da base. O problema é que se o tipo de pergunta continua sendo o mesmo, né, e o tipo de parâmetro continua sendo o mesmo, aí complica para essa. É que a publicidade em si, ela sempre foi elitista, né? Você tinha que conseguir lugares que muitos jovens, quando a gente fez o primeiro programa de inclusão em 2017, o que a gente mais escutava de estudantes de publicidade, de diversos tipos de faculdade, não só faculdade considerada primeira, segunda linha, terceira linha, de todos os tipos da universidade, da mais top, as que mais contratam, até aquelas que eles nem sabiam que existiam, que era uma faculdade de publicidade. Estudantes negros, em todas elas, eles falavam: nunca pensei que pudesse chegar numa agência como essa. Por quê? Porque é só para branco rico. Mas que tipo de propaganda se produz, sendo que a maioria das pessoas que consomem no Brasil são pessoas classe média e pessoas negras? Você fica na bolha e cai naqueles erros que a gente vê nas redes sociais. Que se tivesse pessoas negras conscientes no time, não cairiam naqueles erros. Tem empresas que viveram escândalos raciais e que a gente foi trabalhar depois, que eles criaram um comitê chamado Vai Dar Merda. Desculpa, gente, a expressão, mas era para que num time diverso, depois contrataram, né, pessoas negras em cada uma das áreas de criação, no marketing e agência, marketing, comunicação, juntos tomarem as decisões das comunicações internas e externas. E a galera do comitê levanta e fala: isso daí acho que não é legal não. Esse nome, esse slogan, esse filme sem nenhum negro, só negro de pele clara, melhor não. Tem que ter esse olhar, Joana. Tem que ter as pessoas que realmente criticam e impulsionam a melhorar, gente. Não dá mais para falar com o mesmo clubinho, com a mesma bolha, né? Não dá mais. Não, e outra coisa, existem várias formas de você incluir glamorizando, né? Então, assim, quando você fala da música, quando você fala da arte, quando você fala uma série de coisas que são mais inclusivas pela sua natureza. E que todo mundo acha top, que todo mundo acha legal e que é bacana. Tem uma coisa que a propaganda deveria fazer, porque a gente faz isso muito bem, desde que tenha um cliente para fazer, e a gente deveria ser este próprio cliente, o cliente deveria ser o Brasil, né? Que é como, né? Que é exatamente, que é como deixar que o comportamento, que determinados comportamentos, isso vem acontecendo aos pouquinhos, que determinados comportamentos sejam abomináveis, assim, não podem simplesmente existir. Sim. Que é uma linha tênue, né? Entre o que é a minha opinião, que é discriminação, o que é um crime, né? A gente já criminalizou o racismo, por exemplo. Não dá mais nem para ignorar as leis do nosso país, né? Agora, mas por isso precisa de conhecimento, de pessoas no time que possam falar isso, né? E ao mesmo tempo se ver de um jeito muito legal é fundamental. Então, antigamente se dizia muito essa história de que não, a própria classe mais baixa não quer se ver como. Nossa, sim. Essa história eu escutei várias vezes, entendeu? Não é que não quer botar, é porque eles não querem se ver, entendeu? Eles querem se ver de um modo. Então, tem vários fatos que foram criados ao longo da história como verdades que assim, atrapalharam muito essa evolução de fato de ter presença de negros, mas uma presença real mesmo, como está havendo agora. Mas eram verdades do ponto de vista branco, né? Claro, verdades do ponto de vista branco, lógico. Que é a mesma coisa, no paralelo, comparando mal comparado, ao racismo científico. Médicos e alguns profissionais da saúde querendo justificar as suas máximas. Não, mas a gente não dá anestesia em mulheres negras, por exemplo, porque elas sentem menos dor. Mas não existe nenhuma prova científica disso.
São coisas que eles criaram da falácia que ouviu alguém, que foi reproduzindo ao longo da vida. Sabe, eu tenho um amigo que chama isso de erro de tradição compulsória. Tradicionalmente o erro foi dito e compulsoriamente foi sendo reforçado de geração em geração, ninguém parou para ver que isso era um erro. E por que é assim? Porque é assim. Porque eles que não querem. Mas os publicitários não, né? A gente fez algumas pesquisas. Mas qual é a amostra da pesquisa? Sabe, gente? Mais analítico, né? É. Agora, olhando agora para o copo começando a encher, né? Eu nem vou falar para o copo meio cheio, é para o copo começando a encher. Desde que houve, desde o início do movimento do Lives Matter, do Black Lives Matter, Black Lives Matter. Eu fiquei contando na televisão a partir de agora, porque foram poucas as produções. A gente está produzindo, a publicidade está produzindo pouco, mas ao mesmo tempo ela teve que refazer tudo aquilo que já estava pronto para ir para o ar a partir do momento da pandemia, porque não dava para mostrar a gente em festa, não dava para mostrar a gente feliz, não dava para mostrar, enfim, tinha um monte de coisa que não dava. E também não dava mais para mostrar só comercial com gente branca. E aí você começa a ver... Não, mas aí eu comecei a ver uma mudança. Você não viu essa mudança? Eu tô vendo, tô bem feliz de ver. Finalmente, né? Tô vivendo para ver isso. E espero ver mais. Todos têm. Eu comecei a contar assim, falei, gente, tem, que é uma... Bom, a gente viu o que aconteceu na própria Rede Globo, né? A Rede Globo mas aquele erro comum, vamos colocar só pessoas brancas falando, vamos trazer a pauta, vamos. Aí coloca só pessoas brancas, que é um erro muito comum. E eu já vi diretores de marketing... negra. Isso, só times de pessoas brancas falando sobre a pauta negra. Porque fulano estudou antropologia, entende disso, mas são brancos. Não vivem isso na pele. Aí depois faz só pessoas negras. Também não. Vamos colocar um time majoritariamente negro, porque a pauta é racismo, mas com 2, 3 pessoas brancas também. Os aliados também têm que se posicionar, também tem que ter voz. A gente não está numa luta de brancos versus negros, a gente está numa construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que respeita a sua história, que reconhece que nós temos muito a contribuir, consumimos, compramos, existimos, precisamos dessa visibilidade, mas também temos uma produção intelectual muito forte enquanto população negra. Então, se são 6 pessoas no time para produzir uma peça, um filme com foco racial, coloca 4 negros e 2 pessoas brancas, para dar mais oportunidade para o protagonismo ser da pessoa negra, para que a pessoa negra contribua, mas a pessoa branca também traga esse ponto de vista. E o erro deles foi sair de um extremo para o outro e depois não ter ações concretas internas que fizeram com que as redes sociais saíssem massacrando em críticas, entendeu? E com razão, né, gente? Agora, me conta uma coisa. Esse programa aqui é muito assistido por diretores de marketing, por gente de agência, por publicitário e tal. E a gente ainda ouve muita gente... E eu vejo bastante, eu quero contratar mais, quero ter mais pretos na minha equipe, seja de criação, dentro das agências. E aí eu queria, assim, o que exatamente... porque todo mundo acha que simplesmente é ir atrás e colocar para dentro. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho tudo que precisa ser feito, e que por isso a sua empresa existe, porque você está sendo tão procurada, que não é tão simples assim. Não, eu acredito que a inclusão e a diversidade étnico-racial, elas têm que passar por 4 pilares. O primeiro, focado em treinamento, em ações de conscientização, para que a empresa inteira, a agência inteira tenha o conhecimento, o letramento racial que a gente fala, né? Sobre a temática, entenda o contexto histórico, o contexto atual, quais são as expressões racistas que não devemos usar,
quais são as ações que a empresa está fazendo. Então, comece com ações de treinamento, palestra, sei lá, leve a temática para dentro da sua agência. Depois, as ações de recrutamento e seleção, deixe. Palestras pagas, né? E não espere que a única pessoa negra da sua agência seja essa pessoa para fazer essa palestra. Porque ela, até por ser negra, pode não ter o conhecimento necessário para disseminar isso para a empresa inteira. E é uma responsabilidade muito grande jogar isso nas costas de uma pessoa negra que está dentro da sua empresa. Chega a ser uma maldade, sabia, Joana? Eu tenho visto isso. As pessoas negras, eu fui solicitada para fazer uma palestra contando a minha vivência como publicitária negra, mas não sei nem por onde começar. Sim, porque o seu foco, a sua especialização é ser publicitária, a melhor publicitária que existe. Ou você quer se especializar em relações étnico-raciais, educação para relação étnico-racial? A gente falou sobre isso, tem que contratar profissionais deste assunto de RH. Assim como nós, mulheres, não temos que saber tudo sobre feminismo. Você concorda? Não, Tem você quer mulher que falar... não faz o debate, nem sabe por que tem ações, coletivos como More Girls, que eu amo de paixão, Laura e Camila, beijo para vocês. O posicionamento delas, a forma como elas levam o debate para a empresa. Tem mulheres que nem sabem o que isso significa. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. As mulheres têm que também ter esse respiro para pesquisar e buscar o conhecimento. E é o mesmo paralelo para as pessoas negras. Não é porque ela é negra que ela vai fazer a palestra na sua empresa, ela vai conduzir o programa de inclusão, ela vai ser o braço direito do RH. Vai ser a pessoa responsável por conduzir todo um programa. O que a gente está falando aqui de uma mudança de cultura que é enraizada? E eu falo isso para as empresas. Mesmo que você não queira ter uma consultoria especializada como a minha, como o Empregue Afro, mas também não caia no outro erro extremo de usar a única pessoa negra da sua agência para fazer isso, porque ela tem, se ela é publicitária, ela tem que ser uma excelente publicitária. E Não, fazer... um monte de coisa. Você já precisa se sobressair naquilo que você na área que você está é como profissional, então você precisa estudar, você precisa ler, você está ali, ver o que os outros estão fazendo, o que todo mundo faz, o que todo profissional faz para crescer. E além de tudo, aí você joga nas costas mais um afazer, né? Mais uma responsabilidade. Então, eu falo isso, não caia nesse extremo de depender dessa única pessoa para fazer as coisas. E se você não tem dinheiro, não quer investir numa consultoria especializada, então busque aí o meio termo. Crie um comitê, remunere as pessoas para isso, pense em iniciativas que atraiam, contratem, disseminem conhecimento e crie métricas de acompanhamento, performance dessas pessoas e um canal de ouvidoria. Porque é tão comum ouvir as pessoas negras contarem que saíram de uma agência ou de outra porque sofria muito racismo, passava por muitas situações de discriminação racial, de assédio moral com características de racismo. As pessoas reproduzem os comportamentos, a discriminação. Às vezes é tão sutil, Joana, a pessoa negra que procura a gente fala. Eu tenho eu e um par, nós dois respondemos para o nosso chefe. Meu chefe é branco, a pessoa que trabalha comigo é branca, e nós dois fazemos as mesmas coisas, só que meu chefe demanda mais trabalho para ele, dá mais feedback para ele, manda jobs, né, como vocês falam, mais para ele que é branco. E eu que sou negra e estou aqui, às vezes, ocioso, o que isso leva a pessoa a pensar? Que ela está sendo discriminada por ser negra. Aí tem gestor que fala, mas não tem performance, mas dá esse feedback para ele. E a maioria dos gestores das agências não são preparados para serem gestores, Joana. Gestores de pessoas. Eram bons publicitários que foram promovidos e não têm RH, e não foram acompanhados, não foram orientados. Então, eles também não conseguem ser mais respeitosos, mais específicos. Acabam reproduzindo modelos que eles entendem que é certo. Então, é possível pensar no programa estruturado, com treinamento para liderança, comitê de diversidade que seja plural, que seja diverso na forma da Constituição, recrutamento, seleção, treinamento, de fato que faz a roda girar, sabe? Para incluir, reter, desenvolver e, de fato, ir mudando a sociedade. Não vejo nenhuma empresa bem-sucedida que não esteja trabalhando com esses 4 pilares, sabe? E me conta uma coisa, bom, tudo passa pela economia, tá?
Eu sempre falo isso. Como ser mais eficiente, mais lucrativo. E assim, e tem vários estudos que são feitos dentro da própria, em publicidade, que mostram que diversidade é mais lucrativo. E mesmo assim, a gente ainda está nessa situação que parece piorar ainda mais durante a crise, porque, evidentemente, são as mesmas cadeiras, às vezes menos cadeiras, e aí eu acho que a coisa do racismo ou do machismo também se aprofunda. Sim, tem uma interseccionalidade muito presente, né? Eles se aprofundam ainda mais. Então, essa decisão ser top-down, eu vejo isso, eu tenho ouvido bastante. Assim. Claro que para mim não chega, porque Sim. mulher. Então, mas chega. Às vezes na cultura das empresas, né? As dores da quantidade de homens brancos, né? Que nesse momento estão desempregados e que estão tendo uma dificuldade nunca antes sentida para se recolocar, enquanto as agências estão pedindo pretos e pretas, né? E mulheres. Eu acho que mas isso, a quantidade de vagas que se faz, né, nem se compara, né? Não quer dizer agora que a gente vai, entre aspas, né, tomar o lugar das pessoas brancas que historicamente ocuparam mais cargos, né? Você deve ter ouvido isso, né? Que começaram a fazer programas para mulheres e aí pronto, agora as mulheres vão ocupar os cargos dos homens. Esses dias eu ouvi dos clientes. Eu era CCO da agência e aí chegava para mim, obviamente, por outras vias, de meninos, né, homens, né, que já trabalhavam lá e dizendo, agora o que é? Só vai colocar mulher? Eu ouvi isso esses dias de um cliente nosso, uma grande empresa de petróleo e gás, o diretor falando, então agora que tem emprego afro aqui dentro, é proibido contratar branco, é isso? Meu amigo branco que está 5 anos desempregado, não consegue emprego, está perdendo vaga para negros. Desde quando isso, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos metade da população, 50% branco e 50% negro. Se, historicamente, só uma metade conseguiu mais oportunidades, quem disse que agora, com ações afirmativas para outra metade, que não conseguiu as mesmas oportunidades historicamente, está roubando, está deixando de contratar uma pessoa branca? Então, acho que seu amigo está tanto tempo desempregado, tem que rever as suas qualificações, né? Agora, vem cá. Tem de novo, voltando para o copo micro cheio, né? Você viu que a nova cabeça do marketing da Netflix é uma negra. Eu vi, global, né? Sensacional. É a Mulher global. linda, sim. E que tem passagem já pelo Uber, já pela Apple, você vê como os Estados Unidos, nesse sentido, já abria muito mais oportunidades. A evolução lá é muito maior que a nossa, né? E aqui a questão da liderança ainda está. Primeiro você tem que incluir para depois poder pensar na questão da liderança. Mas até isso eu vi algumas agências fazendo nos últimos meses. Promovendo algumas pessoas a cargos mais altos, pessoas que já estavam dentro das agências e tal, e que eram negros. Você tem essa percepção? Mas muito pouco. A cada 10 promoções, se tiver uma ou duas de pessoas negras, pela percepção que eu tenho de mercado, é muito, né? Eu tenho uma amiga publicitária, Rafaela Martins. Muito beijo, Rafa. Eu falo que se eu fosse publicitária, eu queria ser Rafaela Martins. Gosto muito da Rafa. Eu queria ser a Rafa em qualquer circunstância. A gente faz nos nossos cafés da manhã. A gente tem os cafés da manhã que a gente se reúne para trocar figurinhas. Para trocar, né? Muito bom. E a Rafa fala assim,
que nunca viu um racismo tão burro como o racismo no Brasil, né? Que não entende as proporções econômicas, que inclusive agrega valor ao negócio, que vende mais, que produz mais, porque é a maior parte da população, e que traz essas perspectivas de argumentos rasos, vazios, de que só por ser branco, só por ser negro, ninguém consegue uma oportunidade só porque é mulher. É porque é mulher e é competente, e tem histórico profissional e sim, vai dar conta do recado. E é a mesma coisa para nós negros. Se inclusive as agências das empresas estão fazendo isso, estão fazendo errado. Porque é um tiro no pé, Joana. Vai colocar uma pessoa no cargo, não, porque precisa ter negro, mas não está preparado. E você também não deu ferramentas essenciais para ela chegar lá. Vai dar ruim, gente. É a mesma coisa. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que pensar duas vezes o que te derem. Bom, tem duas coisas. A primeira é que você, em primeiro lugar, você não foi preparado, muitas vezes, já desde pequena, na minha geração, Exatamente. para ter esse protagonismo e para aguentar essa liderança, que muitas vezes, no nosso caso, mesmo você já tendo feito, você precisa se provar. E no caso da escolha de um homem, ele é muito mais baseado na escolha do potencial. Então, homem é pelo potencial e mulher não pela competência. É pela competência. Então, isso já existia. Então, isso já é um horror. Para nós negros, a gente não tem estudos que comprovem, mas na minha visão é a questão da competência. A gente tem que sempre provar a nossa competência, que sim, somos competentes para ocupar, para estar, para permanecer em alguns cargos, em algumas funções. De acordo com a competência. E aqui no Brasil isso é mais latente ainda. É a régua lá em cima. Quem está dizendo provavelmente é um homem velho branco que está aqui em cima Nossa, quantas vezes eu ouvi isso, Joana? Quantas vezes, se eu fosse fazer um livro, dava tantas histórias, quantas vezes que eu vi, olha, eu tenho negros no meu time, fulano que é head da área não sei das quantas, e é muito bom, viu? É negro e é muito bom. Tem isso. Que absurdo, mas é esse viés inconsciente, racista, do estereótipo que as pessoas armazenam e para provar que são inclusivas, que têm negros na liderança, usam falácias como essa, ou seja, a gente precisa de treinamentos para desconstruir aspectos enraizados. Todo programa de diversidade e inclusão envolve uma mudança de cultura e isso é extremamente importante. A minha geração, eu estava comentando isso ontem, ela era uma geração que hoje se fala muito da coisa do inglês e tal, mas era uma geração em que muitos dos grandes publicitários não se formaram, não tinham formação superior. Sim. Eu me lembro que eu falava que eu tinha feito pós-graduação, não sabia para quê, porque não era uma coisa que era sequer importante, e também não precisava falar inglês, não era isso. Não. Eu conheço de grandes publicitários que não falam inglês, eu te digo aqui. Então, assim, não era isso. A questão não era essa, entendeu? Mas eu fiz assim que eu comecei o trabalho com a Wanderman Thompson, na época era só Thompson, em 2017, com o Esca como CEO e o Ricardo John, né, como vice-presidente, eu fui fazer uma live só com o Ricardo John, num papo igualzinho esse aqui nosso. Só que não tinha pandemia, a gente gravou dentro da agência mesmo, né? E eu falei assim para ele, sabe, John, eu sou uma pessoa de RH, sou de fora, cheguei agora no mercado publicitário. Eu tenho a sensação que parece que alguns criativos, principalmente, têm um dom sobrenatural para serem reconhecidos, contratados e promovidos. Tem algum aspecto espiritual muito específico para quem quer ser um criativo de sucesso? E ele ria, Joana. Eu teve quase uma crise de riso. Eu falei, gente, mas é essa áurea que a galera divulga por aí. É isso que levam a acreditar que precisa ter algo assim divino, sobrenatural para ganhar isso, divino, para ganhar um leão em Cannes. Olha o meu leão de Cannes. Né? Uma pompa, né, minha avó diria, do mundo publicitário, que, gente, nada disso é contra o mérito de ganhar o leão, tá tudo bem. Tem que ganhar mesmo, tem que ter prêmios, tem que ter eventos,
tem que ser reconhecido, tem que ser vangloriado, mas não glamorizado nesse ponto de colocar as pessoas numa divindade. Joana, o que é isso? Principalmente na criação. Nas outras áreas não vem muito, não. Não, isso tem diminuído bastante. Eu acho que a gente pegou, eu, Ricardo, a nossa geração pegou o que tinha de pior ali, que foi o momento. Vocês são a mesma geração, né? Não, é que era um momento dificílimo, porque muitas mulheres desistiram, e desistiram não, eu acho que elas largaram a propaganda, não foi a propaganda que largou elas, porque assim, a situação, Sim, a elas situação engravidaram, voltaram, foram mandadas embora, né? não quiseram, às vezes, porque tem isso também. Simplesmente não quiseram também. A criação ela está em várias, foi se abrindo outras áreas de criação, não necessariamente dentro de agência, entendeu? Na moda, na música, É muito similar. na produção, então assim, Escritórios de advocacia, grandes hospitais, área médica, tem esse endeusamento divino também. pois é, mas aí o que elas queriam é assim, chegou um determinado momento que as mulheres saíram porque elas falavam, eu não quero mais me submeter a essa questão que é uma questão política de clubinho, fica até de madrugada, entendeu? Eu quero fazer minha parte, quero ir para casa, tenho família, quero ter filho, quero, enfim, uma vida normal. Isso daí, há 20 anos atrás, você não tem ideia do que era. Você acha que é endeusamento hoje em Não, eu dia? tenho, Porque era um não, negócio eu tenho um pouco que foi quando eu comecei a trabalhar com RH, né? Eu eu acho que comecei a melhorou. ver um pouquinho dessas coisas. Eu Eu acho que também melhorou. acho. Eu acho que melhorou muito em relação a- ainda existe, porque ainda está na mão de muita gente enfim, que em última instância ainda é quem, quem tem essa visão e ainda são pessoas mais que não conseguiram se reinventar. E tem a reprodução, tem os novos velhos e os velhos novos, né? Tem, pior que tem. Que são os que reproduzem são novos, mas reproduzem uma visão velha. E tem os velhos que conseguiram se reinventar. Legal. Graças a Deus por isso, né, Joana? Esses estão conseguindo agora. Me conta uma coisa. Hoje, eu vejo a autoestima. A gente vai fazer o primeiro clube agora que vai ser bem mais inclusivo na parte de júri também. Sim, legal. E isso, assim, como uma decisão mesmo do clube, da plataforma que a gente já queria colocar lá atrás. E as críticas que a gente ouve muito são sempre, muito maluco, mas são sempre também em relação a quase uma meritocracia, que é o critério, né? Sim. Então é como se se o outro, né, o menor, não tivesse a acrescentar, né? O menos experiente, o que traz um outro. E eu acho que a grande chance é da gente poder exatamente, assim como nas equipes, aprender também, trocar, né? E É isso. A gente fala em diversidade hoje, pensando em grupos que foram historicamente excluídos. Nós mulheres, nós negros, pessoas com deficiência, LGBT+, algumas empresas grandes multinacionais têm as gerações de 14 a 24, com quem tem acima de 50, tem empresa que trata diversidade religiosa, para que a pessoa aprenda, para que traga o seu ponto de vista, sua visão de mundo e construa um time que produza resultados que conversem com a maioria dos consumidores no país, né? Então, eu só acredito nisso, Joana. Só dá para a gente investir numa mudança de sociedade que respeita as especificidades de cada um e que tenha um time que converse e dialogue com todas essas interseccionalidades que a gente chama, né, em diversidade. Sem isso, gente, não vai mudar. E eu espero, sinceramente, que a gente não demore 150 anos para uma equidade racial no nosso país. começa lá na educação também, né? Que a gente precisa
Contar a história. Mas até a gente ir lá, vai na escola do filho, vai na escola do neto e reivindique uma educação que respeite e valorize, por exemplo, a temática étnico-racial. Enquanto a gente não fizer nada, vai ser mais difícil ainda, né? Muito bom. Para ninguém dizer que não sabe como fazer, quando você não souber como fazer, procura a Patrícia. Chama a gente, chama a Empregue-Afro. Tem um time aqui com psicólogos, publicitários, comunicadores, um time diverso. Tem hétero, tem lésbica, tem gay, tem de tudo para conversar, entender, diagnosticar e pensar em todas as estratégias que a gente falou aqui para que de fato a inclusão aconteça e seja de verdade verdadeira. Muito bom. Patrícia, amei. Finalmente consegui fazer. Ai, obrigada. Você vê como passou rápido? 1 horinha, Joana. Nossa. Agora falei, nossa senhora, já voou. A gente falou sobre um monte de coisa. Mas, enfim, a gente vai fazer outras. Outras virão. Obrigada. Vamos. Não vai faltar fórum para a gente fazer coisas junto com a comunicação que a gente já vem fazendo e assim, vamos seguir. Agora vem esse desafio aí desse primeiro júri que vai ser histórico. Vai ser bem legal. Sim, eu imagino. Vou acompanhar. Tá na janelinha. Os que ficaram, os novos, assim, quase 100% dos jurados, eu acho que ficaram muito felizes. Eu recebi muita coisa de gente que ficou de fora. E queria reivindicar um espacinho. Não, foram muitos, mas que entenderam o momento de ter que dar esse lugar agora, entendeu? Sim, sim. E foi muito interessante, porque eu acho que foi muito bem visto, inclusive por quem estava habituado a fazer parte e num outro corte está fora, né? E agora é isso, a vida se renova, se recicla. E que bom que venham as oportunidades, que a gente possa visibilizar cada vez mais pessoas negras, oportunizar cada vez mais pessoas negras. Tá ótimo. Obrigada, Joana, por tudo. Obrigada por esse espaço. Eu já tenho outra reunião agora às 4, você acredita? Tô ligada, é uma loucura. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada, beijo, tchau.